Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a uma videoaula nossa e hoje o nosso tema é fermentação, tá bom? Lembre-se de acompanhar aí no canal da gente do YouTube outra aula que já foi postada sobre respiração celular. Foi a gravação de uma live feita e tem todas as etapas da respiração celular, inclusive a glicólise em detalhes, tá? Aqui na fermentação eu vou trabalhar a glicólise de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais resumida. Mas se você quer glicólise para ensino médio, em detalhes, você vai para essa live aí, procura ela no canal do YouTube da gente, que você vai ter lá tudo isso completo em respiração celular, tá bom? Tema da aula de hoje, fermentação, evento anaeróbio. Não existe presença de gás oxigênio na fermentação, não existe trabalho de mitocôndria na fermentação. Certo? Então, basicamente, nós vamos trabalhar aqui agora duas fermentações importantíssimas, que é a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Vamos entender como é que esse processo acontece e todas as referências sobre quais são as células capazes de realizar e os objetivos e as utilizações dessas fermentações para o por ser humano, eu vou falar para vocês. Então, vamos nessa aqui comigo? Olha só. Tudo vai começar quando a glicose entra na célula. A glicose entra no citoplasma e no citoplasma vai acontecer a glicólise, evento que vai ser representado aqui agora para vocês. Então, eu vou estar representando para vocês, deste momento aqui, olha, do desenho, até aqui, a glicólise. A glicólise é o processo no qual a molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, ainda no citoplasma. A pergunta que fica é, e agora, esse piruvato, esse ácido pirúvico vai para onde? Bem, se esse ácido pirúvico se destina a uma mitocôndria, logo terá respiração celular, o que não é o caso aqui. Então, neste momento, nesse exemplo, no caso das fermentações, o ácido pirúvico vai ter outro destino, ok? Então, olha só. Quando, portanto, a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, existem alguns produtos que são importantes a gente relembrar nesse momento, mesmo que eu esteja falando em glicólise de maneira resumida. Ocorre um investimento, uma entrada de duas moléculas de ATP para poder quebrar essa glicose em duas. E para cada metade que foi produzida aqui, duas moléculas de ATP são produzidas. Olha o sentido da seta. Aqui entrou 2 ATPs. Aqui está saindo 2 ATPs. Veja. Então, 4 moléculas de ATP estão sendo produzidas. 4. Porém, 2 foram investidas no início. 4 menos 2, 2. Então, investimento de 2 ATPs, produtividade de 4, saldo positivo de 2 ATPs. Uma outra coisa importante para a formação do ácido pirúvico é exatamente a retirada de hidrogênios da molécula de glicose, evento que nós chamamos de desidrogenação. Quem faz isso são as moléculas de NAD, tá? Então, olha só. Uma molécula de NAD acaba sendo, portanto, reduzida a uma molécula de NADH2. Nós também poderíamos aqui representar como NADH mais H+. Só que NADH2 fica bem didático para você entender que 2 hidrogênios foram retirados dessa glicose original. Então aqui embaixo também, ó, a molécula de NAD, veja, vai ser reduzida a molécula de NADH2. O que significa isso? Presta bem atenção. Aqui na glicose você tem, ó, o importante é você ver aí, C6H12O6. Desses 12 hidrogênios, 2 foram tirados aqui. 12 menos 2, 10. Outros 2 foram tirados lá embaixo, tá vendo? Então, ao todo, retiramos 4 hidrogênios. Se eu tenho 12 hidrogênios e 4 foram tirados, ficam 8 hidrogênios. 12 menos 4, 8. Uma molécula de ácido pirúvico, uma molécula dessa aqui, ó, de 3 carbonos, ela tem C3H4O3. Ok? Então, presta bem atenção.
São 6 carbonos. Dividido por 2, 3 carbonos lá em cada ácido pirúvico. São 12 hidrogênios. 12 hidrogênios menos 4 fica 8. 8 hidrogênios dividido por 2, porque são 2 ácidos pirúvicos. 4 hidrogênios para cada ácido pirúvico. 6 moléculas de oxigênio, 6 átomos de oxigênio, perdão, dividido por 2, 3 átomos de oxigênio. Então, moral da história, eu pego uma glicose, C6H12O3, tiro 4 hidrogênios dela, depois parte ao meio, entendeu? Aqui você tem 2 moléculas de ácido pirúvico aqui, C3H4O3, e aqui embaixo, C3H4O3 também. Esse ácido pirúvico agora vai ter um destino que nós chamamos de fermentação, que é exatamente a utilização do ácido pirúvico por um processo não aeróbico, ou seja, por um processo anaeróbico. Qual é a percepção aqui que tem aluno que não entende e vai entender agora da fermentação? Esses 2 hidrogênios que estão agora disponíveis aqui no NAD, eles serão, ofertados de novo, olha, para o ácido pirúvico. Só NAD vai ficar aqui agora. Então, NAD arranca hidrogênios da glicose, depois devolve esses 2 hidrogênios para o ácido pirúvico. Então, aqui no caso, nós teríamos que molécula aqui agora? C3H6, porque esses 2 hidrogênios foram devolvidos, O3. Pronto? Isso aqui é um produto da fermentação. O que foi que a fermentação produziu aqui? O famoso ácido lático. Pronto? Aí é um produto da fermentação. Existem organismos que só fazem fermentação lática. E existem organismos que só fazem fermentação alcoólica. A fermentação lática, que é essa que eu acabei de representar para vocês, aonde é que nós observamos a ocorrência dela? A fermentação lática pode acontecer nos lactobacilos. Então, lactobacilos são organismos responsáveis por poder produzir o ácido lático. E tem célula animal também que é capaz de produzir ácido lático. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo, célula muscular. Os nossos músculos sofrendo deficiência, né? Tendo, no caso, uma quantidade não suficiente de gás oxigênio, o nosso músculo começa a fermentar para continuar produzindo energia. Mesmo que a produção energética da fermentação é muito baixa, se eu comparo a fermentação, a respiração. Porque presta bem atenção, quando o meu músculo respira, respiração aeróbia, para cada glicose, 30 ATPs são formados. Na respiração, cada glicose forma 30 ATPs. Na fermentação, não. Cada glicose vai formar apenas 2 ATPs na fermentação. Então, a fermentação tem uma produtividade de 2 ATPs, ao passo que a respiração celular tem uma produtividade de 30 ATPs, certo? Então, lactobacilos, células musculares fazem fermentação lática, e essa fermentação lática ela pode ser utilizada comercialmente, industrialmente. Então, os derivados de leite fermentados, laticínios, são resultado do uso desse recurso para produzir iogurte, queijo, coalhada e assim vai, certo? Então, na indústria, nós sabemos que os laticínios, os produtos laticínios, têm muito a ver com essa habilidade da fermentação que a indústria usa. Agora, olha só, me acompanha aqui. Eu tenho aqui a glicose. Como tu sabe, ela formou 2 ácidos pirúvicos. Eu vou aproveitar aqui didaticamente e vou usar o outro ácido pirúvico para te mostrar outra fermentação que acontece. Agora eu quero que você preste bem atenção. Em uma célula, ou está acontecendo a fermentação lática, ou está acontecendo a alcoólica. Exemplo, no lactobacilo, uma glicose forma 2 ácidos pirúvicos
E cada ácido pirúvico vai formar, portanto, um ácido lático, tá? Numa levedura, por exemplo, num fungo, uma glicose forma 2 ácidos pirúvicos e cada ácido pirúvico, portanto, vai formar uma molécula de álcool, tá bom? Neste quadro aqui, para efeito didático apenas, eu estou dando um destino diferente para cada ácido pirúvico, mas é para efeito didático. Lá no organismo, os 2 ácidos pirúvicos terão o mesmo destino, tá bom? Então vamos lá, quando acontece uma fermentação alcoólica, o que vai rolar? Esse princípio desse hidrogênio ser devolvido ao ácido pirúvico permanece, certo? Então os hidrogênios que foram retirados da glicose, 2 deles são devolvidos para o ácido pirúvico. Porém aqui, na fermentação alcoólica, existe uma característica singular, que é assim, tão emblemática quanto o produto, para diferenciar da fermentação lática, que é a liberação do gás CO2. Ó, fermentação alcoólica libera gás carbônico. E aí, portanto, o produto aqui vai ser C2H5OH, que é o álcool etílico, etanol. Pronto, tá aqui. Etanol. Quem são os organismos capazes de fazer isso? As leveduras. Elas são fungos, não se esqueça. Então, as leveduras é que são as responsáveis por esse tipo de fermentação. E o uso na indústria, né, dessa biotecnologia vai ser exatamente nas bebidas alcoólicas. Olha que bacana. Então, a produção de bebidas alcoólicas depende da fermentação alcoólica. E também a produção de massas, pães e massas. A prática que nós temos na cozinha de colocar fermento biológico no alimento, na massa, por exemplo, do pão, e deixar a massa descansar. Então a massa está bem compactada, quando você faz a massa, você colocou o fermento biológico e deixa um tempo ali descansando, como a gente fala. Depois de um tempo essa massa está como? Essa massa está inchada, ela está fofinha, e aí ela vai ser colocada ao forno. Por que que essa massa expandiu o seu volume? Por que que ela ficou, então, maior? E por que que ela ficou fofinha, não está mais compacta? Exatamente pela liberação do CO2. O fermento biológico nada mais é do que fungo, do que levedura. Eu não digo fermento químico, tá? Como aquele pó royal, que é um fermento químico, mas fermento biológico mesmo, que você também consegue comprar no seu mercado. Então, quando você pega o fermento biológico e você mistura ele na massa, o que vai acontecer? As leveduras vão comer a glicose que está na massa. Vão comer o carboidrato, vão liberar CO2. Como a massa está compacta, o CO2 sendo liberado, ele começa o que? A expandir. E é por isso que a massa fica pronta para assar, que portanto é a massa fofinha, entendeu? Logo, além das bebidas alcoólicas, a produção de pães e massas, massa de pizza e tal, é extremamente relacionada também à fermentação alcoólica. Uma fermentação que também pode acontecer é a fermentação acética, né? Que forma-se o ácido acético. Então, a formação do ácido acético, ele acontece depois da formação do álcool. Então, tem uma fermentação alcoólica primeiro, foi um evento anaeróbio, tá? Formou o álcool, e esse álcool pode ser transformado em ácido acético. Então, para isso acontecer, esse álcool, ele tem que estar exposto a um ambiente com oxigênio. Tá? Esse álcool que você está vendo aqui, como por exemplo no vinho, você abre o vinho, né? O vinho tem aquela rolha, né? Como você sabe muito bem, você tirou a rolha do vinho, e o vinho ficando aberto ao tempo, ele está em contato com gás oxigênio. Aí outro tipo de bactéria passa a entrar em ação, que é a bactéria Acetobacter. Então as bactérias Acetobacter vão pegar, portanto, o álcool, que é o C2H5OH, e vão convertê-lo em ácido acético na presença do gás O2. E aí você pode falar, poxa, mas não teve oxigênio aí agora, Lande está falando que vai ter gás O2 para formar ácido acético. Mas entenda, isso é considerado um evento fermentativo porque
previamente foi necessário ter uma fermentação alcoólica, entendeu? Você tem que ter o álcool primeiro para depois ter o ácido acético, tá bom? E aí as acetobacter é que são responsáveis pela formação do ácido acético, que popularmente é chamado de vinagre, tá? Vinagre a partir do vinho, por exemplo. Então, tá aqui para vocês o esqueminha aí dessas fermentações. Aqui em cima, nós temos a fermentação lática, né? A própria fermentação lática. E aqui embaixo, eu representei para vocês a fermentação alcoólica, que por sua vez é representada, é destacada pela liberação do gás carbônico, além do produto específico que é o álcool. Pronto? Pronto, galera. Mais um conteúdo passado. Não deixa de ir no canal do YouTube para você assistir a aula de respiração celular, em que você vai ver todos os detalhes, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, é uma aula super bacana. E lá também você vai ter a oportunidade de rever glicólise com mais detalhes. Valeu? Um beijo e até a próxima aula. Valeu!